Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui reunidos para conversar um pouco sobre essa carta do apóstolo Paulo a Filemon. Filemon era uma pessoa que tinha contato com Paulo e ambos se respeitavam muito, e a gente vai perceber isso pela carta. E aqui ele começa dizendo, escrevendo, endereçado a Filemon e a igreja que se reúne na casa do Filemon. Ele vai dizer aqui sobre Áfia e Arquipo, que provavelmente eram filhos de Filemon, e ele fala que eles eram companheiros de lutas e cooperadores, né? E ele começa aqui, de certa forma, elogiando Filemon pela vida que levava, pela maneira que vivia para Jesus. Ele diz assim: sempre dou graças a meu Deus, lembrando de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus Cristo e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede de sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Então, olha só, o apóstolo Paulo escrevendo a Filemão e dizendo, olha, a fé, a maneira que você vive é uma maneira que traz muita alegria para o meu coração. Você tem reanimado os santos, você tem encorajado os santos, você ama muito as pessoas, Filemão, os santos em Cristo. Como eu e você temos vivido? Será que de alguma maneira, se alguém escrevesse sobre nós, eles poderiam falar da nossa fé em Cristo Jesus, ou até mesmo do nosso amor pelos santos, com a igreja de Cristo? A grande verdade é que o apóstolo Paulo escreve a Filemão e ele expressa essas coisas. Mas uma coisa que me chamou muita atenção, talvez uma das que mais me chamou a atenção nesse livro, é que sempre que o apóstolo Paulo vai falar de Filemão, e ele vai, de certa forma, elogiar Filemão, tem a ver com o trabalho ou a vida que ele tem em relação aos santos. Olha só que interessante, Filemão tinha uma igreja em sua casa, e ele amava os santos e reanimava os santos, mas algo que eu olhei aqui que, de certa forma, mexeu comigo. Embora tivesse uma igreja em sua casa e vivesse de maneira tão preciosa para os santos, tinha um escravo na casa dele e que só vai conhecer Jesus através da vida do apóstolo Paulo enquanto ele estava preso. Esse escravo chamado Onésimo, ele foge, de Filemão, que provavelmente era seu senhor, e alguns teólogos chegam até a achar ou dizer que ele pega algo do Filemão, e ele então foge e nessa fuga ele encontra o apóstolo Paulo. E o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Estou querendo dizer que, embora Filemão tivesse um amor pelos santos, ele tinha um escravo que trabalhava para ele, ou que fazia parte da sua casa e que não conhecia Jesus. Embora amasse tanto os santos, talvez não tinha um olhar de amor para aqueles que eram de fora, ou para com os escravos. E isso me chamou a atenção, porque é possível amar os meus irmãos em Cristo, é possível amar a igreja de Cristo, é possível amar os meus colegas de ministério e às vezes deixar de olhar para aqueles que estão tão perto de nós que ainda não conhecem Jesus. E isso precisa chamar a nossa atenção, porque talvez possa ser elogiado por tantas coisas, mas às vezes, de alguma maneira, não ter um olhar para coisas que são tão importantes quanto essas que eu estou sendo elogiado pelos meus irmãos em Cristo, pelo meu pastor ou coisa assim. E uma coisa que eu achei assim fantástico desse livro é que o apóstolo Paulo, ele ganha Onésimo para Jesus enquanto estava preso. Enquanto estava preso, o apóstolo Paulo não deixou sua missão, ele continuou pregando o evangelho, falando do amor de Cristo e aproveitando da situação e do momento para trazer pessoas para Cristo. Eu não sei onde você se encontra hoje, talvez você não está preso, mas talvez você está no seu trabalho, talvez você está num ônibus, talvez você possa estar em vários outros lugares, talvez você é um enfermeiro, um médico, um doutor ou um auxiliar de produção, eu não sei, mas onde você está, você tem cumprido a missão de Cristo? Você tem levado o evangelho às pessoas? Você tem ministrado aos onésimos dessa geração? Pessoas que talvez estão perdidas, que talvez fizeram coisas ruins, que têm um passado que as condena. Como você tem vivido em relação a essas pessoas? Você tem derramado amor sobre elas? E algo aqui que talvez qualquer pessoa que lê, com certeza é uma contracultura com
com a época, porque um escravo quando fugia, e se ele fosse pego, era muito comum marcarem a testa dele, era muito comum eu ser severamente castigado ou até mesmo ser crucificado. Havia muitos escravos nessa época, e tanto escravo tinha que eles tinham medo de uma revolta desses escravos. Então, para que esses escravos não se rebelassem, eles eram muito duros com eles para, de certa forma, não permitir que eles se levantassem contra ou fizessem grandes algazarras para serem livres. Então, eles penalizavam muito para que qualquer escravo não fizesse isso ou ficasse com medo de se rebelar. Mas olha que interessante, o apóstolo Paulo diz a Filemão para que agora receba esse Onésimo, que outrora era escravo de Filemão, como irmão em Cristo. O mundo quer castigar, punir e maltratar, mas quando a pessoa vem para Cristo, vem para o reino de Deus, conhece Jesus, ele é recebido como irmão. Ele é recebido como uma pessoa tão importante quanto um Senhor. E isso precisa chamar nossa atenção. E olha o que o apóstolo Paulo fala para Filemão, olha, recebe ele como irmão e se ele deve alguma coisa a você, ponha na minha conta, eu pago, Filemão. Se ele deve alguma coisa a você, eu pago, Filemão. E isso não te lembra de algo? Eu e você também tínhamos uma dívida, também fizemos coisas ruins e más, mas alguém também, de alguma maneira, tomou sobre ele a nossa dívida, Jesus Cristo. Pagou a nossa dívida e nos deu liberdade e uma oportunidade agora de viver diferente. E uma coisa aqui que eu queria destacar também o apóstolo Paulo fala para Filemão, olha, receba ele, Onésimo, como se você estivesse recebendo eu mesmo. E eu queria perguntar a você, se hoje o apóstolo Paulo, o grande apóstolo, pregador extraordinário do Evangelho, ele fosse à sua casa, como você o receberia? Você daria um café gostoso? Você colocaria ele talvez no melhor lugar, no sofá? Como você receberia alguém importante na sua casa? Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Assim como você iria me receber, recebe ele. E essa é a maneira de tratarmos as pessoas. Independente seja alguém muito importante, alguém muito conhecido, a grande verdade é que as pessoas, independente do que fizeram, da vida que tiveram ou quem foram, nós precisamos amá-las e recebê-las com dignidade, carinho, como se fosse alguém muito importante, o que de fato são. Porque Jesus falou, quando você recebe qualquer um desses, a mim vocês recebem. Que Deus te abençoe, espero que tudo isso tenha falado muito ao seu coração. E não se esqueça, se a gente torcesse essa carta, com certeza ia escorrer amor, perdão, graça, bondade, e que a gente possa viver assim. Talvez você é um Filemão que foi lesado por um Onésimo. Quero dizer a você, perdoe-o e receba como irmão, porque é isso que Deus espera. Deus te abençoe.